Hoje a gente vai falar de dois padrões de pronúncia em inglês que vão te ajudar a pronunciar dezenas, se não centenas de palavras que tem esses dois padrões. E aí você vai aprender qual que é a regrinha para pronunciar corretamente esse tipo de palavra. Então, eu estou falando exatamente desse tipo de palavra aqui, ó. Palavras que têm a terminação T-I-O-N e S-I-O-N. Então, é muito comum que os alunos se enrolem um pouco na hora de pronunciar essas palavras, tá? Então eu vou mostrar para vocês quais são as regras para você pronunciar essas palavras e também a gente vai acabar aprendendo bastante vocabulário aqui por tabela. Alright? E eu vou falar para vocês que cada uma dessas terminações pode ter mais de uma pronúncia. Tá? Então depende do tipo de palavra que ela vai aparecer. Eu vou te mostrar qual que é a regra para você saber qual é a pronúncia de cada uma delas. Existem muitas palavras em inglês que terminam com essas combinações de letras aqui, tá? E aí o que que acontece? Então vamos começar com T-I-O-N. Então vou começar com essa primeira aqui. Quando você vê uma palavra que termina em T-I-O-N, essa palavra pode ser pronunciada shan, que é a regra, tá? A regra geral é shan. Agora, em algumas palavras, ela vai ser pronunciada chan. Quando que ela vai ser pronunciada chan? Quando o T-I-O-N vier precedido de um S. Tá? Então, se você vê o T-I-O-N, a pronúncia é shan. Se tiver um S antes, vai ser chan. Ok? E a pronúncia é essa mesmo, é um som de A. A. Shan e chan. Qual que é o primeiro erro? Os alunos, mesmo aqueles que pronunciam o som do X aqui, eles acabam falando shon, né, com o O, e não é, é um som de schwa, tá vendo? Isso daqui que você tá vendo é a transcrição fonética. Então, esse símbolo aqui, ó, para quem entende de matemática, é o símbolo da integral, tá? É um S esticado aqui. Isso daqui é o som do X. Então, é a representação no IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional, do som do X, né? Do xa-xa-xi, xoxu. Então, por isso que aqui é shan. Quando você tem o T aqui, isso representa o som do cha-cha-chi-cho-chu. Igual aqui, então, vai ser chan. Beleza? Então, esse é o som inicial da vogal, que está aqui, né? Que vai ser esse... O TI aqui teria esse som. Então, você vê que o som do I não aparece nessa combinação, tá? Então, esquece do I aí. Esquece de quase tudo, né? Porque as letras não representam, não mostram em nada, não ajudam em nada no que é a pronúncia. Então, o som aqui do X e do TCH. A vogal é o schwa. Schwa é o nome que eles dão para o som reduzido das vogais do inglês. Então, o som A, eles chamam esse som de schwa, quando é o som reduzido, tá? O som na sílaba átona. Então, que é o caso aqui, nesse shan, shan e chan, chan. Então, a parte do A, que é a parte da vogal, eles chamam de schwa, é o nome que eles deram aí, né? Enfim, não vamos entrar nesses detalhes. O símbolo é esse E ao contrário, ok? Então, juntando tudo isso, o N aqui no final, né? Juntando tudo isso, você tem shan e chan. Então, vamos ver exemplos, né? A melhor coisa é ver exemplos. Então, nation, tá vendo? Então, isso aqui, ó, você fala shan, nation, nation. É, até encobriu aqui, mas beleza. Tá vendo? Então, isso aqui é um shan, nation. Aqui é motion. Um detalhe é o seguinte, o shan, ele é átono. Átono significa que você não dá ênfase naquela sílaba. A sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a outra, tá? Não é a do final. Não é o shan. Eu tô falando com mais clareza para você escutar, mas falando naturalmente seria nation, motion. Tá vendo? Shan, shan. Bem suave. Mas é shan, não é shon. Beleza? Então, motion, option. Tá vendo? Option, lotion, auction, auction, caution. Tá vendo? Então, os sons das sílabas são esses. E a hora que você olha as letras, cara, se você ficar se baseando nas letras, você fica louco, né? Então, você pode se basear nas letras, mas siga a pronúncia que cada letra ou combinação de letra representa em inglês e não em português. Ok? Igual aqui, ó. É um som de O. Auction. Auction. Aqui é caution. Caution. Aqui já é option. Option.
Tá vendo? Beleza. Nation é nação, motion é movimento, option é opção, lotion é loção ou creme, auction é leilão, caution é cuidado. Beleza? Então, aqui ó, mesma coisa. Shun, caption, caption, station, friction, vacation. Cara, essa é uma palavra muito comum. Eu canso de escutar aluno falando vacation. Vacation. Vacation, tá? O K é a sílaba tônica, então é vacation. Information, tá vendo? Information. Então, shun. Information. Conversation. Conversation. Tá vendo? Ó, caption é legenda. Station, estação. Friction, atrito ou fricção. Vacation, férias. Information, informação. E conversation, conversa ou conversação. Né? English conversation, you have to practice your conversation. Então você já aprendeu o primeiro padrão, que é o padrão geral. A maioria das palavras vão ter esse som quando tiverem o T-I-O-N, tá? Aí, o segundo padrão é quando o T-I-O-N ele vem precedido de um S. Então, se tiver um S aqui junto, ele vai ter a pronúncia de chan. Então, aparece um som de T aí junto com chan, e aí isso é chan em inglês. Então, aqui é question, tá vendo? Então, por causa do S aqui, isso aqui vai ser pronunciado como chan. Question, combustion, combustion, digestion, digestion, suggestion, suggestion, indigestion, indigestion, ok? Question é pergunta, questão, combustion, combustão, digestion, digestão, suggestion, sugestão e indigestion, indigestão. Fácil, não é? A hora que você entende qual é a regra, qual é o padrão e entende qual é a pronúncia sem se deixar levar pelas letras, acabou, cara. Não tem o que você errar aí, tá? Geralmente o pessoal erra porque eles são induzidos ao erro por causa das letras. A pessoa naturalmente não presta muita atenção no que os outros estão falando. Né? Você pode prestar atenção, o aluno sempre quer ver escrito a palavra, ele quer saber a palavra como escreve, para você ver como que a pessoa confia mais no que ela está vendo, e isso faz com que ela fale errado, ok? Então por isso que, principalmente depois que você é adulto, você tem essa tendência, não é nenhum problema, é natural da gente, né? Você foi uma escola há tanto tempo, dando tanta importância para a escrita, não é? Porque no final das contas é a parte que sempre a linguagem formal vai ser escrita. Então, a gente treina tanto isso na escola e você fica ligado nisso, né? Você sempre quer saber como que se escreve aquilo. Então, quando você está aprendendo outra língua, isso, de certa forma, às vezes atrapalha, né? Você tem que entender que não tem problema, você vai aprender a escrita também, vai aprender junto, mas observa que o que você escreve, muitas vezes, vão ter sons diferentes do que você está acostumado em português, ok? Então, tenha essa consciência, tá? Desconfie, para que você vê as letras ali, você tem que ouvir alguém falando aquela palavra, né? Ou aprender isso que eu estou ensinando aqui, né? Esses padrões, porque existem regras para você aprender a pronunciar as palavras. Então, é como eu sempre falo, isso daqui é a alfabetização em inglês, né? Só que inversa, porque você já conhece o alfabeto, você precisa aprender o que cada letra em inglês representa na questão do som. Bom, vamos lá então? Ninguém tem dúvidas? Vamos continuando aqui. Agora, quando é S-I-O-N? Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 possibilidades. Na verdade, 2 pronúncias, como eu já falei, né? E 3 situações. A regra geral, você vai pronunciar isso daqui como Jan, um som de J. Ok? Aí pega, né? Porque você vê um S, quem que vai imaginar que você vai pronunciar um J? Mas é assim, tá? Essa combinação tem esse som de Jan, tá vendo? Jan. Em inglês, no alfabeto fonético, eles representam o som desse J com esse Z. Vai entender, né? Mas é essa letra aqui, esse parece um Z, né? Então isso daqui eles usam para representar o som do J, não a letra J em inglês, tá? Porque a letra J em inglês
ela pode ter esse som, mas pode ter o som de DJ também. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes aí da fonética, mas é o som de Jajejijoju. É esse símbolo aqui. No caso aqui vai ser o som de Jan, né? Porque a gente tem a vogal aqui, é o schwa. Então é o an, jan. Beleza. Agora, às vezes, essa mesma combinação pode ter o som de shan, igual a pronúncia da outra combinação, do T-I-O-N. Só que, quando que o S-I-O-N vai ter a pronúncia de shan? Em dois casos. Se ele vier precedido de S ou de N, aí ele vai ser pronunciado shan. Se não, ele vai ser pronunciado jan. Tá? Então, é assim que funciona. Beleza? Então, é assim que uma criança americana, por exemplo, que já fala o inglês e vai para a escola aprender a escrever, ela vai aprender. Né? Então, ela vai aprender, só que no caso dela é ao contrário. Ela sabe falar uma palavra que ela escuta com o final shan, aí ela vai aprender que geralmente vai ser escrito de uma determinada forma, aí se tiver uma letra tal, vai ser escrito de outra forma. Então, para a criança que está aprendendo a se alfabetizar, né, que está na fase de alfabetização da língua inglesa, então ela vai se baseando no que ela fala, né, nos sons, e ela vai vendo as regras para ela poder escrever. Vocês vão fazer o contrário, tá? Eu te mostro as letras e aí a gente vai vendo as regras para você saber pronunciar. A gente faz o caminho inverso. Legal? Então pode ser Jan, em alguns casos Shan, são esses dois casos aí, precedido de S ou de N. Agora vamos ver exemplos. Primeira situação, que é a situação geral, o S-I-O-N pronunciado como Jan, Jan, tá? Decision, decision. Invasion, invasion. Confusion, confusion. Explosion, explosion. Fusion, fusion. Version, version. Tá vendo? Então, falando naturalmente, decision, invasion, confusion, explosion, fusion, version. Tá tranquilo, é simples de tudo, tá vendo? Então, tudo isso aqui tem esse único som de jan. Olha outros exemplos. Erosion, erosion. Immersion, immersion. Occasion, occasion. Na verdade, occasion, né? Porque aqui a sílaba tônica é o K, então é occasion. Division. É estranho falar assim, né? Pausado, mas enfim. Division. Inversion. Inversion. Television. Television. Ok? Tem muitas palavras derivadas de vision, né? Igual television, supervision. Então, vai ser sempre a pronúncia Jan também, né? Vai seguir o mesmo padrão. Legal? Eu não sei se eu esqueci de traduzir alguma coisa aqui para trás. Acho que não, né? Não. Voltando aqui então. Traduções. Decision, decisão. Invasion, invasão. Confusion, confusão. Explosion, explosão. Fusion, fusão. Version, versão. Erosion, erosão. Immersion, imersão. Occasion, ocasião. Division, divisão. Inversion, inversão. Television, televisão. Todo mundo fala TV, mas enfim. Aqui, mas tem a palavra completa, né? Television. Próximo padrão, que é no caso do S-I-O-N, ser precedido de S ou de N. Então, se for precedido de S, vai ter o som de shan e não de jan, tá? Então é shan. Então, basicamente, você vai ver dois S e o I-O-N. Então, isso aqui vai ser profession. Tá vendo? Profession. Esse S também vai estar junto aqui na pronúncia, né? Porque não aparece o som do S, tá? Então, tudo aqui vai ser shan. Profession. Profession. Passion. Tá vendo? Passion. Omission. Omission. Session. Session. Tá vendo? Profession, profissão. Passion, paixão. Omission, omissão. Session, sessão. E pode ser com, tem mais aqui, ó. Expression, expression. Discussion, discussion. Permission, permission. Admission, admission. Então, expression, expressão.
discussion, discussão, permission, permissão e admission, admissão. Ok? Então, esse é o caso do S-I-O-N precedido de S. E aí, a gente tem o S-I-O-N precedido de N. Também vai ser shan. Então, aqui é mention, mention, expansion, expansion, dimension, dimension, extension, extension, comprehension, comprehension. Ok? Então, ó, mention, mansão, expansion, expansão, dimension, dimensão, extension, extensão, comprehension, compreensão. E olha só, isso daqui é essa alfabetização em inglês, que a gente chama em inglês de phonics, tá? No caso, né, como eu falei, de uma criança americana, ou uma criança de língua inglesa, vai aprender a partir dos sons que ela já fala e ouve a escrever. Aqui no nosso caso, a gente aprende o inverso, né? A partir das letras que você já tem contato com a escrita, você já sabe a escrita, você não sabe pronunciar as palavras que você vê. Então aí você aprende quais são as regras de pronúncia, como é que você vai pronunciar isso, né? Essas combinações, esses padrões. Cara, na hora que você começa a aprender a lógica disso, fica muito fácil. Por isso que nós criamos um curso que eu estou chamando de A Lógica da Pronúncia em Inglês, onde a gente vai ensinar essa alfabetização inversa para quem é falante de português, né? Para quem é brasileiro e vai aprender brasileiro ou falante da língua portuguesa, né? Até da língua espanhola, né? Eu sei que tem muita gente que assiste a gente de países da língua espanhola, né? Desde que entenda o que eu estou falando aqui, né? A explicação pode acompanhar também. Não tem problema nenhum, né? Porque a regra em inglês vai ser a mesma, ok? Esse curso que vocês estão vendo aí, tá? Essa aqui é uma imagem da nossa apostilinha. Então o cursinho está prontinho. E se você tem interesse em fazer esse curso, a gente vai fazer o lançamento dele nesse grupo de WhatsApp que você vai ver aí na descrição do vídeo. Tem um link aí. Se você está no computador e com o celular na mão, é só você apontar a câmera aí para esse QR Code, o QR Code, que vai entrar lá no grupo direto, já vai te jogar lá no grupo, tá? É só apontar a câmera aí para o QR Code. Ou então, se você está no celular, né? Ou melhor, se você não está com o celular aí em mãos, você pode acessar o link aí na descrição do vídeo que você vai entrar lá no grupo também, ok? Aí você entra lá no grupo e aguarda. Agora, no início de julho, a gente vai abrir o grupo para passar mais detalhes aí, os conteúdos, tudo mais, e a gente vai ter uma promoção especial para a galera que estiver lá no grupo e tiver interesse em fazer o curso, ok? A gente passa as informações por lá. Valeu? Então, é só entrar no grupo e aguardar, e aí você vai ter a chance de fazer esse curso e mudar totalmente a sua visão do inglês, né? Uma coisa que deveria ser ensinado na escola desde de sempre, mas infelizmente não é, né? A não ser na escola dos países de língua inglesa para as crianças, né? Mas você vai ter essa chance de, entre aspas, né, se alfabetizar em inglês. Cara, isso muda o jogo nessa questão de pronúncia. Ok? Então é isso. Foi um pouquinho aqui de como é essa história toda. Então já vai ajudar vocês aí a ir caminhando melhor no inglês. Valeu? Então é isso. Vou ficando por aqui e a gente se vê nas próximas. Valeu? Thank you so much. E entra aí no grupo para você saber mais do nosso novo curso. Valeu, galera. Abraço. Have a good night.